Pessoal, o primeiro pilar do líder de sucesso, da pessoa que quer ter sucesso, é a clareza. Sem a clareza, nós temos muitas dificuldades para conseguir aquilo que a gente deseja. Se não tiver clareza, nós ficamos estagnados. E aquilo que nós colocamos como meta já não é mais meta, se torna um sonho. E às vezes o sonho, ele se torna uma coisa inalcançável, inatingível. Então, se tem um pilar que nós temos que ter uma atenção especial, todos são importantes, todos que eu vou falar aqui são extremamente importantes. Mas se tem um pilar que nós temos que tomar cuidado com ele, e na hora que a gente projeta alguma coisa para a nossa vida, é a clareza. Fernando, o que seria clareza? Clareza é a capacidade que nós temos de enxergar lá na frente. Para ficar mais simples ainda, clareza é quando a gente sabe o que a gente quer. Pouquíssimas pessoas sabem o que querem. Não, Fernando, eu estou aqui na faculdade, eu estou no curso de nutrição, eu quero ser nutricionista. Eu estou no curso de enfermagem, quero ser enfermeiro, quero ser enfermeira. Ok, mas que enfermeiro você quer ser? Que nutricionista você quer ser? Nossa, mas tem isso? Tem. Porque enfermeiro, qualquer um que tiver um diploma, vai ser enfermeiro. Qualquer um que for lá no Corém, tirar sua credencial, vai ser enfermeiro. Mas você tem clareza de que tipo de enfermeiro, ou de que enfermeiro você quer ser? Pense aí agora. Que nutricionista você quer ser? Que enfermeiro que você quer ser? Você quer ser um enfermeiro da UBS? Você quer ser um enfermeiro da educação continuada? Você quer ser um enfermeiro do pronto-socorro? Você quer ser um enfermeiro do SAMU? A clareza é a capacidade que você tem de saber o que você quer. Se você consegue enxergar exatamente o que você quer, e você hoje consegue definir se isso que você quer está sendo realmente satisfatório, parabéns para você. Aproveite o tempo que você está na universidade. Esse é o tempo para você ir pensando em como ter clareza. Dando continuidade, o segundo pilar é a capacidade que nós temos que ter de pegar a teoria e aplicar na realidade. Cheguei numa instituição filantrópica para trabalhar, eu estava muito animado. Eu lembro que eu estava, o sangue fazia bolinha de tanto animado que eu estava. E aí, naquele momento que eu fui admitido, vamos conhecer a unidade que você vai ser enfermeiro. Eu falei, ok, vamos agora. Você vai conhecer também a sua equipe. Eu falei, maravilha, é disso que eu gosto, adoro trabalhar em equipe. Cheguei lá, falaram, essa é a sua unidade, 2 andares, 150 pacientes, uma equipe de 20 cuidadores, 10 auxiliares e 2 técnicos de enfermagem. Eu falei, e os enfermeiros? Estão onde? Eu falei, não, o enfermeiro é você. Eu falei, mas como assim enfermeiro sou eu? Mas 150 pacientes? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer o SAI de 150 pacientes? Vocês estão brincando. Ele falou, olha, você não quer um emprego? Aí eu falei, eu já estou até 3 anos tentando. Sabe de uma coisa? Os meus amigos estavam certos. Mas aí eu aprendi que a realidade ela pode ser difícil. A realidade ela pode ser cruel muitas vezes. A realidade ela pode ser uma coisa intransponível se você começar a ficar preso nessa realidade.
se você achar que essa realidade é a única realidade que existe. E nós temos uma capacidade ímpar de fazer isso a todo momento. Quando uma coisa não está legal, a gente generaliza. A gente fala, isso sem enfermeiro não presta. Escolhi a pior coisa que poderia. Porque nós começamos a pegar uma realidade, uma única realidade que existe em diversas, e começamos a generalizar. Eu não fui apresentado a um hospital de ponta. Não, essa não foi a minha realidade. Mas ela existe. Eu não fui apresentado ao número de enfermeiros adequado como o Corém pede para ser. Mas essa realidade existe. Eu não fui apresentado a uma realidade que me falava assim: olha, você tem uma equipe que está treinada, eles só precisam executar. Não, mas essa realidade existe. Ok, eu vou enfrentar esse desafio aí e eu vou fazer o meu melhor, aquilo que eu aprendi na faculdade. Isso depende de cada um. Eu poderia naquele momento ter falado assim: sabe de uma coisa, eu sou o único enfermeiro aqui mesmo, então olha, se os pacientes não morrerem, está ótimo para mim. Não. Mas eu tinha consciência de que, e também a instituição tinha consciência disso, de que era praticamente impossível você conhecer todos os pacientes, você cuidar dos pacientes como deveria. E foi ali que eu comecei a ter o start, através dessa realidade, a desenvolver uma liderança que caminha para o sucesso. Porque apesar de eu não ter muita experiência, aliás, eu não tinha nenhuma experiência, eu sabia sobre pessoas, e eu falei: o que eu tenho aqui são pessoas que conhecem esses pacientes, e essas pessoas vão me ajudar a cuidar desses pacientes. E ali fui trabalhando com aquelas pessoas, fui chamando, porque a instituição tinha um perfil de enfermeiro diferente, e eu chamava as pessoas para conversar, fazia reuniões semanais, comecei a fazer reuniões semanais com eles. Era uma coisa totalmente nova. Hoje, se você falar isso para qualquer líder, é obrigatório, mas fazia reuniões semanais ali com aquela equipe, e fui observando o perfil de cada um, fui conhecendo, e eu cheguei nessa instituição, nós tínhamos 32% de úlcera por pressão. Fiquei 2 anos e meio nessa instituição, e saí dessa instituição, na minha unidade tinha 0% de úlcera por pressão naquela unidade. Você quer ser um líder de sucesso? Quer ser um enfermeiro de sucesso? Quer ser um nutricionista de sucesso? Transforme a realidade que você se encontra. E a habilidade é um dos pilares muito importante para uma liderança de sucesso. Por quê? Porque se você precisa a todo momento recorrer a um manual de instrução para você fazer certas coisas, você fica estressado. Imagina você, todo mundo aqui dirige? Levanta a mão quem dirige. Grande parte dirige. Dirige bem, né? Tem habilidade de dirigir? Pensa você quando você começou a aprender a dirigir. Você queria olhar para o acelerador, queria olhar para frente, queria olhar para o câmbio, você queria olhar para todos os lugares que você fazia o movimento. Por quê? Porque estava faltando a habilidade. E aí, quando me fizeram essa pergunta, e eu comecei a me lembrar de algumas coisas, e eu falei assim: poxa, o que seria a habilidade? E aí eu comecei a entender que a habilidade nada mais é do que você pegar esse conhecimento teórico, essa teoria, praticar essa teoria, e mais do que praticar, repetir essa teoria diversas vezes. Então, para uma liderança de sucesso, para você conseguir o sucesso como líder, você precisa praticar. Fernando, mas eu ainda não estou empregado, ainda não exerço o cargo de liderança. Fernando, como que eu vou praticar? Eu tenho que me formar primeiro. Comece a praticar hoje. Chega hoje na sua casa, se você tem filho, pratique a liderança com ele.
Se você tem uma família grande, precisa de administrar de alguma forma, começa a praticar hoje. Se é no seu serviço, você tem a oportunidade, começa a praticar hoje. A habilidade para ser um líder de sucesso, ela só vai vir com a repetição da mesma coisa. Por que você hoje consegue dirigir, falar no WhatsApp, ver Facebook, olhar no retrovisor, xingar o motorista do lado? Você adquiriu a habilidade. Você repetiu isso várias vezes. Cuidado para não bater o carro. A habilidade, ele é um pilar extremamente importante. Mas cuidado. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo pode custar a sua carreira. Enfermeiro, cuidado. Se pregam muito que enfermeiro tem que saber de tudo, enfermeiro tem que fazer de tudo. Tome cuidado. Se na sua clareza você definiu que você quer fazer tudo, isso não é clareza, porque nós não somos bons em tudo. Somos muito bons em algumas coisas, em outras precisamos melhorar. Mas toma cuidado, porque esse ego pode inflar, e aí você tem que entender que assim, deixa comigo que eu faço. Então a habilidade, ela vem com a teoria, ela vem com a prática dessa teoria e com a repetição. A postura é um dos pilares. Fernando, você teve problema com postura? Não tive. Esse é um pilar que vocês percebem que eu estou falando dos pilares. Alguns eu não tinha, outros eu tinha e outros eu adquiri. Mas a postura era uma coisa que eu já tinha adquirido, não na faculdade, porque postura é uma coisa que não é em pouco tempo que você adquire, né? Porque ela tem muito a ver com conceitos, com valores, com educação. Então isso depende muito do meio que você está. Então a postura ela é muito diferente dependendo do lugar que você está. Mas de certa forma a questão postura da nossa área, ela é uma questão que precisa ser trabalhada a todo momento. Por quê? Porque as pessoas vão te reconhecer por aquilo que você está mostrando que você é. Porque as pessoas não convivem com você. Então se você mostra que você é aquilo, a partir do momento que a pessoa começa a ter mais contato com você, ela começa a realmente reconhecer que aquele é você mesmo. Mas toma cuidado com a primeira impressão. Por quê? Porque fica. E se você é a sua marca e você tem uma postura inadequada, você começa a transmitir para as pessoas que você é aquilo. Então, a postura é uma coisa que é um pilar que precisa estar equilibrado na vida de um líder, na vida de uma pessoa que quer ter sucesso como líder. Não pode ser nem para muito, não pode ser nem para pouco. Fernando, é fácil encontrar o equilíbrio? Não, mas dá para trabalhar. Então postura é uma coisa que você tem que adquirir, se observar, se autoconhecer. Você tem que dar oportunidade para você mesmo, falar assim, quem eu sou e quem eu quero ser. Lembra da clareza? Porque se você tiver clareza, se você conseguir aplicar a teoria na prática, mas tiver uma postura inadequada, esse pilar vai ficar penso. E aí é perigoso a ponte cair. Quem gosta de ser reconhecido aqui? Fala eu gosto. Ih, poucas pessoas. Quem gosta de ser reconhecido aqui? Você já se reconhece? Você já se reconhece? Mais que isso, como você se reconhece? Olha para essa imagem aqui. Tem um ponto de interrogação aí que faz uma pergunta para nós, né? Qual é essa pergunta? Quem pode falar? Não. Todo mundo está vendo o copo aí? O que tem dentro do copo? Está meio vazio ou meio cheio? Hã? Nós queremos reconhecimento, mas olhando para nós, olha para você, como é que você se vê? Sabe por quê? Porque querer que a outra pessoa nos reconheça é uma ousadia muito grande.
é muito ousado da nossa parte. É uma ousadia imensa. Ser reconhecido é muito bom, mas se auto-reconhecer não é uma tarefa fácil. Então, o reconhecimento, antes que alguém me reconheça, eu tenho que me reconhecer. E quando eu olho para mim, eu tenho que saber se eu estou meio vazio ou se eu estou meio cheio. Vamos dizer que você está meio vazio hoje. E aí? O que fazer? Você está na palestra Os 7 Pilares do Líder de Sucesso, reconheceu que está meio vazio. O que está faltando para encher? O que você não fez até hoje, que se você fizesse agora, poderia encher? Já parou para pensar nisso? Porque o mercado, eles não querem líder meio vazio pela metade. O mercado quer líder cheio. O 6º pilar, ele é o comprometimento. Comprometimento, Fernando, é uma coisa muito fácil. Aquilo que eu prometer eu vou fazer, aquilo que eu falar eu vou cumprir, aquilo que eu me dispor pode contar comigo. Mas o comprometimento, para ele ser considerado um pilar, ou seja, aquilo que sustenta, aquilo que faz com que a nossa carreira realmente seja verdadeira, ele tem que ser um comprometimento primeiro com você. Você precisa estar comprometido com você. Lembra da clareza que nós começamos a falar do primeiro pilar? A clareza, ela leva ao comprometimento. Mas o comprometimento, ele precisa ser uma coisa mais profunda. Precisa ser uma coisa trabalhada interna. Porque senão você faz como eu fiz. Eu não estava comprometido com nada. Eu estava comprometido, sabe o que? Em ser enfermeiro. Mas eu não sabia o tipo de enfermeiro que eu estava comprometido a ser. Então, quando você começa a ser comprometido com você, com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer para você, você começa a se comprometer com as outras pessoas. Aquilo que nós criamos na nossa cabeça é o nosso mundo. Então, quando a gente vai falar de determinadas coisas, nós deveríamos falar assim: no meu mundo, as coisas são assim. Tudo aquilo que nós vemos, nós criamos. E aí eu quero perguntar para você: o que é que você está vendo? Dependendo do que você está vendo, você vai começar a criar. E quando você cria um mundo particular para você. E aí você começa a falar assim: no meu mundo, auxiliar que passa a ser enfermeiro é um auxiliar melhorado. Esse é o seu mundo? É isso que você tem visto? Quanto mais você vê isso, mais você cria isso. Quanto mais você cria isso, mais o seu mundo se torna isso. Fernando, no meu mundo, enfermeiro não ganha mais que 3, 4 mil reais. Esse é o mundo que você tem criado para você? Então esse é o mundo que você vai ter. Acontece que aquilo que nós vemos, aquilo que nós criamos, que é o nosso mundo particular, nós passamos a ser nesse mundo que nós criamos. E mais do que isso, nós começamos a fazer coisas relacionadas àquilo que nós somos. E mais do que fazer, nós começamos a ter coisas disso que nós somos. Então, quando eu vejo e eu começo a criar, eu começo a perceber um mundo muito particular. E se esse mundo particular ele for pequeno, eu começo a ser pequeno. Começo a fazer coisas de gente pequena e começo a ter coisas de pessoas pequenas. Se você anda com pessoas que não querem o que você quer, fica mais difícil você conquistar o que você quer. Então, no meu mundo, as pessoas que estão andando comigo são pessoas que querem a mesma coisa que eu. Então, quando eu começo a olhar para a economia, eu começo a olhar para as coisas difíceis, eles me lembram e falam: Fernando,
Mas não é isso que nós criamos. Nós temos que criar coisas melhores. Então assim, cria coisa melhor para você. Você tem que ver coisas melhores para você. Você só vai conseguir pertencer ao sucesso se você tiver consciência do mundo que você está. Ainda que esteja numa situação difícil, nós podemos transformar essa situação. Transforme o ciclo da realidade da sua vida. Muito obrigado pela atenção de vocês.